Brasília em clima de feriado em dia de greve geral. Manifestação de centrais sindicais reúne poucas pessoas na esplanada dos ministérios e o trânsito já está sendo liberado pela PM. O metrô e os ônibus voltam a circular normalmente neste sábado. Ministério Público do DF denuncia governador Hollenberg por improbidade administrativa. Homem surta e destrói sala em igreja no Guará. Até a carne que seria vendida na festa junina da paróquia foi pisoteada. Veja também, Brasília será a primeira cidade a receber a clínica de futebol da Fundação Real Madrid. Programa social do Clube Espanhol vai promover treinamentos a crianças e adolescentes. Notícias da sexta-feira no DF e em torno, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, muito boa noite para você. Um homem teve um ataque de fúria e invadiu uma igreja no Guará nesta madrugada. Ele quebrou refrigeradores, móveis e estragou grande parte da comida que havia sido preparada pelos fiéis para a festa junina desta noite. Veja só. O salão principal da igreja São Paulo Apóstolo, no Guará, ficou completamente destruído. O homem de 43 anos invadiu a paróquia durante a madrugada com a intenção de provocar estragos. Quando a polícia militar chegou ao local, encontrou o acusado com 2 facas, aparentando total descontrole. Ele chegou a partir para cima dos policiais, mas foi imobilizado. O homem quebrou armários, janelas, 3 geladeiras e um freezer. Os mantimentos e a carne que seriam preparados para a festa junina da igreja estavam pisoteados no chão. O padre da paróquia foi chamado ainda de madrugada e ficou assustado. A gente viu esses barulhos, né, de coisas quebrando, blindex, freezer, etc e tal. Nós tivemos que arrombar a porta do nosso salão, porque ele se trancou por dentro. A polícia adentrou e conseguiu rendê-lo, né? Mas também a polícia foi ameaçada, porque ele estava com 2 facas na mão, né? Maria Lúcia é uma das organizadoras da festa que acontece tradicionalmente há 40 anos na igreja. Ela conta que ficou aterrorizada quando viu a situação. Quando nós chegamos foi assim, parecia que tinha passado um terremoto. Tudo que a gente tinha congelado estava aberto, misturado com os estilhaços dos vidros que ele tinha quebrado. E aí a situação estava assim, que não tinha nada que se aproveitar. Ainda durante a madrugada, os paroquianos e a comunidade se mobilizaram para limpar o estrago feito. E na manhã desta sexta-feira, novas doações começaram a chegar e os voluntários já estavam com a mão na massa para refazer todo o trabalho a tempo de receber o público para a festa junina. A expectativa é que a festa possa iniciar a partir das 18 horas, né? Com aquilo que a gente tiver, né? A polícia ainda procura o homem que entrou armado na Escola Classe 511 em Samambaia Sul e roubou o carro de uma professora que estava estacionando no pátio. O crime aconteceu por volta de 1h da tarde dessa quinta-feira. O homem entrou na escola e rendeu uma professora, pegou as chaves do carro dela e fugiu. Quase 8 horas depois, a polícia encontrou o carro em uma casa em Samambaia Sul. 5 pessoas estavam no local, mas o criminoso fugiu. As outras 4 foram encaminhadas à delegacia da região. A Secretaria de Educação informou que a escola conta com vigias noturnos e um porteiro durante o dia e que a Polícia Militar realiza rondas todos os dias nas unidades escolares. Combate ao tráfico de drogas no DF e em torno. A polícia cumpriu 16 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão. A ação se concentrou em Ceilândia e Águas Lindas de Goiás. Foram apreendidos carros, drogas e até gaiolas com pássaros silvestres que eram mantidos dentro de uma casa sem autorização do IBAMA. As investigações começaram no início deste ano e, de acordo com o delegado, continuam na próxima semana. O balanço desta primeira etapa da operação ainda não foi divulgado. O metrô e os ônibus voltam a funcionar normalmente neste sábado. O serviço foi totalmente suspenso nesta sexta-feira por causa da greve geral e as avenidas S1 e N1 também estão sendo liberadas pela PM. Quem tem as informações ao vivo é o repórter Rodrigo Miranda. Oi, Rodrigo, boa noite para você. Boa noite para você também, Juliana. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade.
O trânsito aqui nas pistas S1 e N1 aqui da Esplanada dos Ministérios começaram a ser liberadas no fim da tarde, a partir de 5h30. Como houve uma pouca movimentação por aqui, tudo isso ocorreu de forma bem tranquila. Para falar mais sobre o assunto, eu estou com o major aqui, o Carlos Augusto Couto. Ele é comandante do Batalhão de Trânsito aqui de Brasília. Eu vou falar com você, major. Boa noite. Boa noite. Como é que foi feita essa liberação? Foi gradativa? Ela ainda está sendo liberada aos poucos a pista? Todas as vias já estão com fluxo restabelecido. O fluxo foi sendo restabelecido gradativamente a partir da via S1 e, posteriormente, a via N1 foi liberada nos dois sentidos. E houve alguma situação de trânsito aqui, ou alguma ocorrência? Ocorreu tudo tranquilo dentro da previsão de vocês? Exatamente, trânsito muito tranquilo, sem retenções, sem nenhuma ocorrência de trânsito. Nesse momento, como é que está a situação por aqui? Está sendo recomendável os motoristas procurarem a S1, a N1? Dá para passar por aqui tranquilamente? Todas as vias estão com fluxo normal, sem nenhum problema. Os motoristas podem acessar essas vias normalmente para seguir para suas residências. Muito obrigado pelas informações, major. Lembrando que o metrô volta a funcionar a partir de amanhã, normalmente às 6 horas da manhã, e os ônibus a partir de meia-noite, viu? Agora você vai ver como é que foi essa manifestação aqui no período da tarde na Esplanada dos Ministérios. Veja na reportagem. Durante toda a tarde, a Esplanada dos Ministérios ficou assim, deserta. O local estava tomado mesmo, era por policiais. Teve gente que até aproveitou o dia de sol para passear pela cidade. Esse casal veio de Florianópolis a trabalho e aproveitou o dia de folga para conhecer os pontos turísticos da capital. Eles ficaram sabendo do protesto só hoje e, mesmo assim, decidiram encarar as ruas. Viemos passear e vimos se o policiamento aí... Na verdade, não chegou a ter uma movimentação ainda, então a gente foi entrando para conhecer. E como a gente nunca esteve em Brasília, essa é uma oportunidade que a gente está tendo. Sem qualquer movimentação no local, não deu nem para os comerciantes faturarem. O João saiu de casa às 5 da manhã para vender picolé e água para os manifestantes. Isso porque no último protesto ele ganhou R$ 1.500. Hoje, nem 300, só vendeu para os policiais. Eu enchi isso aqui de água aqui, ó. Comprei um monte de água, 6 pacotes de água. E se não fosse eles, eu não tinha vendido nada. A Secretaria de Segurança Pública esperava que cerca de 5.000 pessoas participassem de atos na Esplanada nesta sexta-feira. Para isso foram convocados o apoio do BOPE, da Cavalaria e do Batalhão de Choque. A Polícia Militar pediu reforço de 450 agentes da Força Nacional. Até drones sobrevoaram o local. Isso tudo para evitar aquelas cenas de guerra que ocorreram aqui na Esplanada no dia 24 de maio. O aparato usado nesta sexta-feira deve estar presente em todos os outros protestos na região. Estamos com grupos sendo treinados para que rapidamente possamos retirar da manifestação esses baderneiros, esses criminosos e possamos fazer, como falei, individualizar o crime de cada um deles. E não após a operação, com as imagens, possamos ir atrás deles, que fica mais difícil. E pela manhã, muita gente foi pega de surpresa com os bancos fechados e metrô e ônibus sem rodar. Alguns manifestantes bloquearam a BR-020 e queimaram pneus. 10 categorias paralisaram as atividades nesta sexta-feira. No hospital de base não tinha vigilante. Com isso, os pacientes não puderam sequer acessar o estacionamento da emergência. Apesar disso, a Secretaria de Saúde informou que o atendimento nas unidades de saúde do DF não foi afetado. Já as agências bancárias tiveram que fechar as portas. Os clientes ficaram indignados. Vamos ter que esperar até semana que vem, né? Porque eu nem sabia que estava de greve, né? Eu até entendo que os trabalhadores reivindiquem formas de mudança que melhorem realmente as condições de trabalho. Mas eu acho que paralisar da forma como o povo faz é uma forma inconsciente. Acho que além de decepcionante, desrespeitosa. Os mais de 700 mil passageiros que passam pela rodoviária do Plano Piloto todos os dias também sofreram. Com a greve geral, nem o metrô e nem os ônibus funcionaram. Algumas pessoas foram pegas de surpresa com a paralisação. A gente mora muito longe, não tem condição, por exemplo, de pagar um Uber, um táxi, porque é longe. E a gente ficou no prejuízo total. Outras pensaram que poderiam contar com o transporte pirata, mas o preço estava bem salgado. O pessoal está cobrando R$20. Pela manhã, manifestantes colocaram fogo em pneus e bloquearam a BR-020 em Planaltina.
foram 2 horas de protesto. Nas rodovias do DF, as faixas exclusivas foram liberadas mesmo em horário de pico. Os transtornos causados pela greve geral também atingiram quem precisava passar pela esplanada dos ministérios. O trânsito de carros foi completamente bloqueado. Quem conseguiu chegar até a região teve que parar na revista da polícia. Olha, a greve geral proclamada pelos sindicalistas não foi geral, apesar de, em Brasília, a justiça ter sido ignorada com a paralisação total dos transportes. Provocada por uma ação do GDF, a Justiça do DF determinou que ao menos 50% da frota de ônibus deveria circular normalmente. Provocada pela Advocacia Geral da União, a Justiça Federal fixou em 30% a frota a funcionar. Os sindicatos deram uma banana para a Justiça, parando metrô e ônibus totalmente. A sentença agora é uma pergunta que não quer calar. Os sindicalistas estão legalmente autorizados a cometer crime de desobediência à Justiça? Não é a primeira vez que agem assim e não se tem notícia de qualquer punição. A falta de adesão à greve geral talvez tenha a ver com a falta de representatividade de alguns sindicatos. Ou então os trabalhadores perceberam que os sindicalistas protestam apenas porque estão inconformados com o fim da obrigatoriedade do imposto sindical prevista na reforma trabalhista, que lhes rende mais de 3,5 bilhões de reais por ano. Inclusão por meio do esporte, o Real Madrid, junto com a Intersport Brasil, vão realizar aqui em Brasília 2 semanas de treinamento com crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos que querem jogar futebol. O projeto do clube vencedor do Champions League 2017 será dividido em 2 fases. Uma delas será voltada a comunidades carentes. Para falar sobre o assunto, o Band Cidade recebe aqui no estúdio o diretor da Intersport, José Loureiro. Oi, Loureiro, boa noite para você, ou melhor, buenas noites, né? Mas aqui ninguém fala muito espanhol não, viu? Eu começo perguntando como é que vão acontecer essas clínicas, né? Essa escolinha de futebol, são 2 fases, a primeira é para as crianças carentes, a segunda é por meio de inscrição. Quais são as datas? Temos 2 datas, comenzamos el día 3, la primera semana de entrenamiento para crianças carentes do Distrito Federal. Esta es la segunda edición de esta clínica para crianças carentes. O ano retrasado ya hicimos la primera edición con un grande suceso y trabajamos aproximadamente con 250 crianças carentes del DF. La siguiente data sería del día 10 al día 14. Esa está abierta a las inscripciones para cualquier criança de entre 5 y 17 años que se quiera cadastrar en nuestro site para poder participar en el entrenamiento. Qual que é o site? O site é um pouco difícil. A gente vai colocar aqui na tela. Vou colocar um crédito. É frmclinicsbrasil.com.com. É esse site que aparece aí na tela. Agora, Loureiro, durante as aulas vocês vão dar noção de ensinamentos de futebol, mas também de cidadania, né? Sim, a Fundação exatamente o que faz um pouco é isso em todo o mundo. Tem mais de 60 projetos internacionais no mundo todo e cuida de mais de 60.000 crianças todos os anos, dando não só aulas de futebol e por meio de esporte, trabalhando também o que é a cidadania. Y dar un poco lo que llamamos en España el real spirit, que es trabajo en equipo, ser solidario, entender que con el esfuerzo personal y el esfuerzo de grupo las personas pueden alcanzar prácticamente cualquier futuro que tengan en las manos. No tienen ningún problema en solventar cualquier problema en la vida si uno tiene esa pasión y sabe que haciendo un buen trabajo y se esforzando puede conquistar muchas cosas para su trabajo. Loureiro, eu vi que você trouxe kit aí da Clínica Brasil. Esse é o kit que os participantes vão receber? Sim, todos eles ganham este kit que contém boné, 2 uniformes completos, uma garrafinha. Além disso, também ganham uma bola, uma mochila e o diploma de participação nas clínicas. E, ao finalizar, um mês depois, da Espanha, enviamos para todos eles a carteirinha de sócios oficiais do Real Madrid. Loureiro, a molecada fica alucinada, né? E muita gente pergunta se vai ter olheiro nesses cursos, né? Se as crianças podem ir para fora, só que a gente sabe que a legislação da FIFA não permite a contratação de crianças. E a molecada acha que vai jogar ali junto com o Cristiano Ronaldo. Como é que é isso? No, la verdad que no es una peneira. Aquí se acostuma mucho a llamar una peneira, pero esto no es una peneira, es un entrenamiento. Los entrenadores que ven son los entrenadores de España, están llegando sábado de Madrid. Esos
esos entrenadores participan todo año en entrenamientos en la ciudad esportiva de Real Madrid y les ven para administrar estas aulas durante un mes. Estaremos aquí en Florianópolis, en Río también. No facemos seleção, como você fala, Juliana, para levar a ninguém a Espanha a jogar no time. Mas sim escolhemos 2 crianças em cada clínica para levar a Madrid a fazer uma visita, para conhecer os jogadores, para poder fazer um treinamento no centro de treinamento do Real Madrid, mas é uma visita, não é um jogo nem é uma contratação para o Real Madrid. Esperamos realmente que muitos brasileiros hoje que estão triunfando no Real Madrid possam ter também outros, e sobre todo de Brasília, porque gostaríamos muito de poder contar com algum brasiliense lá no Real Madrid, que contamos faz tempo que era Kaká era brasiliense. Tá certo, Loureiro. Obrigada pela sua participação aqui no Band Cidade. E atenção, telespectadores da Band, na semana que vem faremos o sorteio de uma vaga para a segunda fase da Clínica do Real Madrid. Os interessados, então, podem participar pelo telefone 3325-1438, mas só vale ligar durante os nossos jornais. Band Cidade primeira edição, que começa 12h30, e Band Cidade segunda edição, que começa às 10:50 da noite. Agora o assunto é cultura. A Orquestra de Cavaquinhos, formada por adolescentes moradores da Vila Tele Brasília, se apresenta neste domingo no Parque da Cidade. Mas antes, nossa reportagem acompanhou os ensaios dessa turma de jovens talentos. Olha só. Ritmo nas mãos e nos pés. É assim que a Orquestra de Cavaquinhos do Projeto Social Valdir Azevedo se prepara para a apresentação de domingo no Parque da Cidade. A ansiedade é grande, mas a turma já está em sintonia. Sempre nervoso, né? Sempre dá aquele nervoso, mas depois está lá em cima, que vê a galera gostando, aplaudindo, é maravilhoso. Esquece o nervosismo. Para o grupo, a música não escolhe idade, e sim a vontade de aprender. Luiz Jambeiro é policial aposentado e conheceu o projeto há 2 anos. Hoje, ele é professor voluntário de percussão e conta que se apaixonou pela causa. Participar desse projeto aqui é eu renascer. A cada dia que eu venho aqui, de eu ver a animação dessa rapaziada toda, de eu ver crianças mesmo, vindo para aprender a tocar, para participar de outras atividades aqui do projeto. É um negócio assim altamente gratificante. Me rejuvenesce, me revigora. O projeto funciona no quintal da casa do Dudu, na Vila Tele Brasília. Ele fundou a orquestra em 2011 e tem apenas um objetivo: formar cidadãos melhores para a comunidade. O objetivo maior mesmo é ter uma atividade cultural de entretenimento que possa, através dessa atividade, passar uma melhor condição de vida, uma melhor qualidade de vida, instruir através de caminhos do bem. A gente trabalha com a formação do caráter do indivíduo, da pessoa. Veja a seguir, Ministério Público do DF denuncia governador Hollenberg por improbidade administrativa. É depois do intervalo, até já.